Muito boa noite a todos que estão por aí. Bem-vindos, bem-vindas a mais uma live da série Líderes com Propósito. É a segunda. E qual é que é a intenção, o objetivo destas lives? Vão ser 9 lives com homens e mulheres que hoje, ou no mundo empresarial ou como empreendedores, têm funções de alguma forma de influência, de impacto, para não cairmos sempre neste clichê do líder. No fundo são pessoas que influenciam outras na sua caminhada. E hoje eu vou ter aqui o Bruno Moreira, com muito, muito gosto, que eu tenho o Bruno aqui hoje comigo, por vários motivos, temos aqui várias coisas em comum. O setor em que trabalhámos, os últimos anos, quem conhece o Enneagrama, também temos em comum aqui o nosso tipo e os nossos desafios na nossa vida pessoal e profissional, então é com muita honra e estou super agradecida, muito feliz por ter aqui o Bruno, que certamente vai ser uma conversa bem profunda, que nós vamos querer também aqui abrir o nosso coração, é esse o desafio, falando aqui ainda além daquilo que é ser só um mero gestor de negócio e falarmos aqui daquilo que está por detrás, qual é a gigante oportunidade de poder trabalhar, liderar pessoas, ir além dos resultados, ir além daquilo que é negócio, porque um líder que trabalha com pessoas tem a oportunidade de impactar milhares de vidas, impactar as pessoas diretamente, as suas famílias e claro, isso é um tema que aqui me toca muito a mim, ó Bruno, e o tema hoje em concreto é ser o líder que queres ter. Vamos falar muito sobre o que está aqui, o walk the talk, a congruência, o como isso é desafiador e como o autoconhecimento entrou na vida do Bruno, como é que ele acabou por descobrir este caminho, o que é que lhe tem trazido nesta caminhada de transitar de um gestor para um homem que hoje vê a liderança como propósito. Vamos lá chamar aqui o Bruno. Tenho aqui um Bruno Alves, que não é o Bruno que... Bem-vindo, Bruno, mas não é o Bruno que eu quero convidar aqui hoje para a live. Deixa eu ver onde é que ele está. Deixa eu ver. Aqui está ele. Vamos lá, Bruno. Quando conseguires entrar, vamos nos juntar aqui hoje para uma conversa intimista, tranquila, sobre este tema que tanto nos apaixona. Bruno, bem-vindo. Estás-me a ouvir? Eu estou. Vamos aqui também perguntar a quem está do outro lado se nos estão a ouvir bem, a mim ou ao Bruno. Alguém nos consegue dar aqui um sinal, se nos ouvem bem. Estavas-me a ouvir bem, Bruno, quando eu estava a falar? Sim, tudo ótimo. Ok, vamos lá. Então, bem-vindo, Bruno. Antes de mais, obrigada por esta oportunidade de falarmos aqui sobre estes temas que tanto nos apaixonam, não é? E tanto nos têm desafiado nesta nossa caminhada. Então, se calhar começando, não entrando já para o tema, que isso vai dar pano para mangas, acho que dava muitas horas de conversa, mas falares aqui brevemente de quem é o Bruno hoje, o que quiseres trazer sobre ti. Quem é o Bruno? Então, o Bruno se calhar é um trabalho, é um work in progress constante, cada vez mais descobre isso. É pai, e se calhar é a melhor definição que tenho para mim próprio, onde consigo agregar todas as qualidades e todas as lutas que tenho e todos os crescimentos que procuro. É um profissional que encontra se calhar parte da sua realização naquilo que faz, e é uma série de muitas coisas que se calhar em descoberta e em constante crescimento, e que é se calhar, percebeu se calhar que este sabor de viver é na própria descoberta do que está cá dentro, e é uma viagem muito, muito interessante e muito longa. Acho que basicamente podemos começar por aqui. É isso, terias aí um currículo gigante e interessante para trazer, mas não é essa a nossa intenção, não é aqui trazeres o teu currículo, mas sim como é que o autoconhecimento entra na tua vida e se calhar começando mesmo pelo tema e depois logo vamos deixando fluir aquilo que vier aqui de coração, de alma e da nossa verdade que queremos trazer aqui para o tema, mas tu escolheste o tema, não é? Eu deixei dentro deste propósito, eu deixei os meus convidados escolher os temas e tu muito rapidamente disseste, o tema vai ser o líder que queres ter.
Então, a minha primeira pergunta é porquê este tema e o que é que ele significa para ti? Então, acho que isto é a chave daquilo que me faz constantemente querer procurar saber mais e encontrar-me mais naquilo que faço. Porque é uma das situações que eu acho que é regular, tanto na nossa vida profissional como na nossa vida pessoal. Nós podemos projetar muita coisa, podemos idealizar uma série de objetivos, de formas de estar, de valores, e depois temos que dar o passo seguinte, que é colocá-los em prática. E muitas das vezes o que eu assisto globalmente é que há esta luta entre aquilo que nós queremos ter, que procuramos, e aquilo que estamos efetivamente dispostos a dar. E isto é uma caminhada gigante. Muitas das vezes o que existe pensado é o nosso caminho mais longo de atingir na nossa procura, na nossa busca. Nós tendencialmente tentamos nos afastar daquilo que é mais difícil. Mantemos na nossa zona de conforto. E mesmo quando estamos numa posição hierárquica, que temos uma equipa ao nosso cargo, idealizamos e projetamos mesmo para nós próprios, e sendo pessoas em construção, sendo profissionais em construção, temos primeiramente a assumir que há um lugar para errar, e que gostaríamos de projetar naquilo que é a nossa crítica e na nossa valorização dos nossos próprios líderes, naquilo que somos para com os outros. Isto acho que é a maior caminhada que se faz nesta temática, e por isso daí o tema. Mesmo aqueles os conselhos que nós damos aos líderes que estão connosco, que também têm outras equipas, muitas das vezes vemos que eles nos questionam, ambicionam determinados comportamentos nossos, ambicionam determinadas posturas, mas depois têm alguma dificuldade em executá-las. Mas tal como eles, nós padecemos exatamente o mesmo. Então achei que era uma temática interessante para abordar, dada este chavão do líder com propósito. Primeiro porque me sinto assim, e depois acho que é um dos passos que pode ser para alcançar este objetivo. Muito bem. Olha, Bruno, e vamos seguir exatamente por aí, não é? Porque também nós aqui com a total humildade que o que estamos a dizer é tudo também estamos a falar para nós mesmos, não é? Nesta caminhada de alguma forma, tanto tu como outras pessoas que eu vou ter aqui como convidados, como eu que faço esse caminho já dentro das empresas e agora fora, de facto queremos influenciar de uma forma positiva, não é? De ir um pouco mais além daquilo que é só negócio e resultados, de ter impacto positivo nas vidas das outras pessoas, de transformar, de as fazer ser mais felizes, mais completas. A verdade é que o autoconhecimento, não sei como é que tem sido para ti, quando é que ele chegou à tua vida, mas ele de facto traz esse entendimento e a consciência de quão difícil é, ou quão duro é, nós tornarmos-nos ou sermos a mudança, ou sermos a liderança, ou sermos aquilo que queremos ver no mundo, não é? Porque isso é uma frase muito bonita, e como tu dizes, daí da intenção, da ideia para a prática vai um longo caminho, e ele exige esse autoconhecimento, exige de alguma forma um compromisso diário de querer olhar para isso, de querer olhar para o próprio erro, de querer olhar vezes sem conta para mais um dia em que não se conseguiu e se calhar se errou. E como é que tu olhas para isso? Quando é que isso começou a ser mais intenso, ou quando é que isso chega à tua vida? Porque eu também sei que já houve uma fase que não olhavas tanto para isso e olhavas mais para o mero resultado, não é? Mais para a questão do negócio do que tanto para estas questões. Todos nós somos um conjunto de crenças, e crenças acima de tudo coletivas. Eu acho que são as primeiras influências que nós recebemos externas. É muito fácil entrar numa organização e copiar aquilo que está a ser feito. Aliás, é o nosso método evolutivo. Aprendemos com aquilo que está bem feito e a seguir vamos tentar melhorar. E é muito fácil nós também arranjarmos maus vícios e termos más posturas em relação a muitas determinadas coisas. Eu iniciei este caminho para o autoconhecimento, como tu acompanhaste a história, por mero acaso, numa tentativa se calhar de conhecer mais dos outros,
porque a minha ferramenta era sempre essa, era atingir uma performance máxima em tudo que estava à minha volta, não é? Atingir o resultado máximo, o pináculo daquilo que poderia ser o resultado mensurável, não é? E foi uma agradável surpresa. Foi muito porque a minha esposa me empurrou também um bocadinho, deu aqui a ajuda, que é a minha alavanca também nestas situações, e do Bruno, do teu marido. Entrei num caminho de descoberta gigante e fascinante, né? Que pensei sempre que, aliás, que se calhar com muita falta de humildade, olhava para os outros e pensava, tens tanto para evoluir e eu posso te ajudar aqui e ali. E se calhar o primeiro objeto de trabalho tinha que ser eu. Uma aproximação àquilo que eu sou verdadeiramente, e continua a ser um trabalho sempre em progresso, uma descoberta contínua, e uma aproximação, ou um desvendar pelo menos, de que a minha humildade em não saber tudo, ou não poder controlar tudo que me expectava, é se calhar a maior oferta e a maior dávida que eu posso ter na vida. Porque o caminho de nos acharmos donos da sapiência torna-nos quase cegos à descoberta e ao conhecimento. E quando há esta incursão dentro de nós, há uma autorrealização muito maior. Há uma descoberta gigantesca. Há aquilo que nós falamos e aquilo que sentimos, que se calhar a tua função, ou neste caso aquilo que estamos a falar profissionalmente, é mesmo alcançar um propósito. Estás lá, estás no sítio certo, estás a fazer o que achas certo, estás a errar muitas vezes, com a mesma humildade que esses erros te vão dar oportunidades de crescimento e de aprendizagem. Vais dar oportunidade aos outros de errar, mas o caminho que assistes de todos e de ti próprio é muito mais bonito do que aquilo que era uma ambição desmedida, uma luta para querer chegar a algum lado. E atenção que isto não é uma formação que tu coloques um ponto final, que no final digas eu sou assim e sempre serei assim. Está longe de o ser. Não há um prémio no final da meta. É uma corrida contínua, onde tu, step by step, vais alcançando os teus objetivos, vais alcançando uma tranquilidade maior, um bem-estar maior. E eu acho que a maior recompensa nesta autodescoberta, vês que quanto mais investes em ti, mais os outros recebem de ti. Aquilo que eu achava que era um ato de egoísmo, pensar em mim, tornou-me muito melhor para os outros. E mais uma vez, se calhar uma crença coletiva. Nós temos que nos dedicar inteiramente aos nossos filhos, 100%. Mas continuo a descurar, se calhar, uma das peças mais importantes da vida dele, que é o pai deles. E se eu não investir no pai deles, eles não vão ter o melhor de mim. Mas quanto melhor eu estiver, melhor eles estão. Tal e qual como no nosso trabalho, quanto melhor eu estiver, melhor as equipas estão. Um líder calmo, um líder tranquilo, que investe em si, num crescimento constante, de certeza absoluta que traz um melhor resultado. Garantidamente. E é muito por aqui que eu sinto que devo e que acredito que é o caminho a seguir. Sabes que é uma história muito engraçada que eu acho que vejo muitas vezes acontecer, e a tua história é muito gira porque de facto na altura era mais a questão da tua curiosidade pela PNL, não é? Eu vou usar isto para poder transformar as minhas equipas para ainda terem mais performance, não é? Isto é que muita gente chega com este objetivo e de repente mergulha e percebes, espera aí, isto está aqui um trabalho primeiro que tem que ser feito em mim e que vai ser duro e vai ser intenso. E eu acho que esse caminho não foi por acaso o meu, se calhar o meu foi ter que bater mesmo contra a parede e entender que estava a entrar quase num esgotamento de querer ser performante em todas as áreas da minha vida, então também há esse caminho. Eu não sei se há aqui uma generalização de se calhar os homens é assim ou as mulheres, acho que cada um encontra o seu caminho, mas no fundo é quando nós descobrimos exatamente isso que tu disseste,
E um dos meus mentores que também me diz muitas vezes, ainda no outro dia falávamos disso, que começa em nós, e é a influência que podemos ter nos outros. Primeiro temos de trabalhar a nossa auto-influência, a nossa auto-liderança, o nosso auto-cuidado. A partir do momento, como tu dizes, que isso está em nós, acaba por emanar naturalmente, não é? Uma coisa assim, e já lá vamos. Uma das coisas que tu falaste é essa calma, não é? E uma das coisas que nós treinamos muito com este trabalho é essa questão da presença, né? A presença plena, que muitas vezes nós não temos na correria das empresas, que é nós corremos de um objetivo para o outro, de uma reunião para a outra, e fazer esse momento de respirar fundo, de se calhar sair e dar uma volta ao quarteirão, de ir à hora do almoço Sim, e fazer um treino, para a seguir estar muito mais sereno e conseguir produzir melhor, produzir mais e tranquilizar as equipas, não é? Porque isso que também falámos de muitas vezes a pressão, a cultura do medo, ela não pode ter um resultado imediato, que é as pessoas, os nossos colaboradores nessa lógica da liderança diretiva fazem por medo, mas não é sustentável, não é? Falámos hoje à tarde um pouquinho nisso sim, também, então tu trazes aqui uma série de coisas interessantes. A primeira é que foste para procurar para os outros, ou seja, para te cuidar de quem está fora e não olhares para ti e de repente descobres que o caminho é exatamente esse, né? Que é através de mim para os outros. E a sim, segunda questão que trazes, essa questão do teu bem-estar, vai influenciar, impactar positivamente o negócio, as pessoas à minha volta, e às vezes esse menos é mais, né? Ou seja, sem dessa dúvida. forma mais, com menos, parece meio estranho, é porque ainda há muitas pessoas que têm aquela crença, não dá, se eu não trabalhar 18 horas por dia, não funciona, e se calhar trabalhar bem 5 ou 6 e trabalhar a minha saúde, a minha estabilidade, a minha presença no resto vai-me fazer disparar os meus. Aí está o paradoxo. Nada que acontece isso, porque há muito esse mito, que é, se calhar já temos aqui quase 30 pessoas, eu ouço muito isso, mas isso não funciona. Eu tinha essa crença, quando eu pensava e me diziam, não, tu tens tipo de coisa, mas eu não tenho tempo, onde é que eu vou encontrar tempo? Eu descobri que quando eu me permiti a ter esse tempo, a ter essa paragem, essa presença, naturalmente as outras coisas começaram a fluir muito melhor. Ah, Gostava que me falasses um Mónica, pouquinho, não mudaste de lugar, né? Que tu estás no mesmo sítio, mas algo mudou. Fala um pouquinho sim, disso. eu acho que até há aqui uma contextualização histórica. As pessoas que nos ensinaram a ser líderes foram líderes num tempo completamente diferente. E nós, a primeira coisa que temos que ser é gratos a tudo que eles construíram, à E evolução que honrar, tiveram. Honrar claro, muito aquilo que foi feito e muitas das vezes com um sacrifício gigantesco. Contudo, exatamente. nós estamos numa era que não temos a mesma permissividade de desligar que eles tinham antigamente. O contexto é completamente diferente, as pessoas que trabalham connosco são completamente diferentes, nós somos completamente diferentes. E nós também estamos a errar quando temos esse tipo de comportamento. Porque nós estamos também a colocar um peso gigante e uma responsabilidade gigante nas empresas. Por este ponto de vista, tu no momento que tu te dedicas excessivamente ao teu trabalho e não te permites parar, não te permites parar para fazer o teu exercício físico, não te permites parar para apanhar ar, quando te permites parar ou dedicar uma parte do dia a cuidar de ti, tudo o que tu necessitas vais buscar um dos dois polos. Ou à tua vida pessoal, que naturalmente sobra-te muito pouco tempo e vai ser condensada, e nós somos muito, muito bons a arranjar desculpas e frases que nos soam bem, como o tempo de qualidade e coisas do género, que são meramente desculpas para aquilo que nós não conseguimos fazer. Todas as situações que nós necessitamos, vamos buscá-las ao trabalho. Nós estamos numa era que a nossa componente social quase que é dependente da empresa. A empresa deveria ter toda a vontade de se libertar disto. Porque há muitas variáveis que se vão se condicionar muito mais do que o teu desempenho profissional e do que a tua interação com a tua equipa e com as pessoas que estão no teu meio, com os teus pares, com os teus superiores. E acho que esse parar traz-te uma consciência e uma presença completamente diferente. Se tu emanas uma tranquilidade, uma disciplina para contigo próprio, é fácil fazer com que os outros te sigam. Uhum, uhum. Nós vivemos e nós se calhar estamos tradicionalmente numa cultura que funciona muito, muito bem por uma hierarquia, por uma liderança de imposição, de medo, aquilo que estavas a falar, o líder opressivo, isto
historicamente fomos assim que nós fomos habituados. E é uma das situações que se calhar nos vai demorar mais algum tempo a mudar ou alterar. Contudo, acho que é também por uma falta de dedicação à forma de liderança. Porque o verdadeiro líder é aquele que lidera sem opressão e sem oposição. Quem tem o real poder é quem move por aquilo que acredita, não é por aquilo que impõe. Eu, se quiser ser diretivo, e atenção quando eu estou a falar neste aspecto, desta forma diferente de liderar, não estou a dar um aspecto bondoso e fofinho à liderança que deixa toda a gente fazer o que quiser, Claro. e que é permissível tudo e mais alguma coisa. Muito pelo contrário. Mas é o líder que olha nos olhos e diz a verdade quando estás a falhar, porque é isso que te vai ajustar. É o líder que te vai parabenizar no momento que tu vais atingir os teus resultados e os teus objetivos, ou até só quando te esforças a tentar. Mas se fores verdadeiro naquilo que entregas para a tua equipa, e esta é a grande chave, da forma que ajudas, da forma que erras, da forma transparente que erras, as pessoas que estão à tua volta vão te reconhecer por efetivamente aquilo que tu és. E não há nenhuma máscara que te caia, não há nenhum ponto que vá ficar dúvida em relação à tua relação com as pessoas. Elas vão te dar a mão, garantidamente. E a pergunta que eu se calhar te retribuo é esta: quem é que tem o real poder? Quem é líder por imposição, por medo, que atinge um resultado muito mais rápido? Atenção, não vamos ser aqui muito, vamos falar de um mundo de arco-íris, porque é aquele que atinge o resultado de imediato, mas que passa com a mesma rapidez que surge, não é consolidado, nunca o foi, nunca será em nenhum regime opressivo, perdura por muito tempo. Ou é o líder que faz e fala de coração naquilo que acredita, naquilo que é a sua forma de estar, e que é transparente, olhos nos olhos, seja com as suas filhas, seja com os seus pares, seja com os seus colegas de trabalho. No meu ponto de vista, este é o que é o real poder. É aquele que não é detentor de toda a sapiência. É aquele que é detentor da humildade e da disponibilidade e da fragilidade que também faz parte dele. E essa pergunta nós acho que já tivemos algumas oportunidades de conversar por ela e pensamos igual. Eu acho que é essa questão da caixinha, não é? Hoje em dia cada vez mais, e aqui dizia, e estava aí também o Nuno Coelho a dizer que os valores estão a mudar, cada vez mais a caixinha deixa de ser o poder, mas sim aquele líder o que influencia exatamente pela sua verdade, pela tal congruência, não é? Que a credibilidade que tem, porque aquilo que vemos é aquilo que é, há uma verdade, há uma humildade, há uma vulnerabilidade, há um assumir que também se erra, mas também há um exigir e uma exigência que também faz parte para fazer crescer os outros e transformar. Então não, é isso, é uma congruência, é essa questão que estávamos também a falar de ser aquilo que se é e não colocar capas por medo. E aí acho que tu estás a ter o que estás a partilhar é extremamente inspirador pela coragem, né? Porque se formos a ver, nós estamos aqui a falar, os dois, mas sabemos que dentro das empresas eu vivi isso muito e ainda é bastante generalizado, mais ainda em Portugal, das culturas do medo, né? Elas estão, como tu dizes, se calhar a geração antes de nós era essa a liderança, era através do medo, é através da imposição, é o chefe, é o gestor, né? Eu sigo porque está na caixinha, porque se ele não estivesse na caixinha eu não seguiria. Eu ouvi isto muitas vezes. Sabes aquela coisa, quando tu entras és colocada naquele lugar e porque és hierarquicamente superior, as pessoas fazem o que tu dizes por isso. Eu, por exemplo, nunca quis ser seguida ou que alguém com quem eu trabalhasse fizesse por medo, mas sim por sentir que aquilo faz sentido, por fazer, por estar motivado, por realmente sentir que acredita. Então, essa liderança ela dá trabalho. Porque muitas vezes, e nós falámos disso hoje também, ela exige abrir espaço para alguém falar, para as ideias serem partilhadas, é uma liderança mais colaborativa, ela muitas vezes demora mais tempo, porque temos que escutar, temos que nos flexibilizar, e obviamente, e nós sabemos, tu e eu, que resultado rápido é para fazer assim faz, e a meia hora está feito. Muitas vezes não ouvimos, as pessoas fazem contrariadas, fazem uma, duas, três, mas à quarta... Muitos hoje em dia que têm essa coragem vão dizer eu não quero mais isto, ou outros vão começar a ficar, e falámos nisso, não é?
doentes, psicologicamente começa a pesar, emocionalmente começa a pesar e não são felizes, porque vivem. Eu lembro-me uma vez ter entrado numa equipa que dizia assim: eu aqui sou pago para executar, não sou pago para pensar. E quando eu comecei com esta cultura de perguntar, não é? Mas explica-me lá, porque é que fazes assim? Eu gostava. E quase que é estranho, porque as pessoas achavam tão estranho ser ouvidas que nem sabiam como lidar com aquilo, né? É cultural mesmo, ainda há empresas assim, ainda há muito essa filosofia. Sim, é uma liderança que te dá mais trabalho. Não vamos estar a pintar isto de outra maneira. Esgota-te mais, Uhum. gasta-te mais de ti. E atenção, e pontualmente temos que ser diretivos naquilo que temos que fazer. Claro. Há momentos que há coisas que são prioritárias e nós, acima de tudo, como elementos de empresas e de organizações, nós estamos lá para fazer com que a empresa cumpra determinados parâmetros. E alguns dá-nos lugar a algum crescimento e algum tempo para os realizarmos. Há outros que são imediatos e isso vamos ter que ser diretivos. Não há aqui não estou a tentar pintar um mundo cor-de-rosa. Muito pelo contrário. O mais realista possível. Agora, era a definição que eu hoje partilhava com um amigo meu, é a diferença entre respeito por medo e por respeito e respeito por valorização daquilo que está à tua frente. São duas coisas completamente diferentes. A primeira imagem parece a mesma empatia, para a mesma postura, para o mesmo primeiro cumprimento, o mesmo cumprimento, mas é totalmente diferente na prolongação desta relação. O paralelismo que eu fazia, se calhar mais próximo, e acho que, sinceramente, acho que é a comparação mais digna de fazer é entre a liderança e a parentalidade. Nós aos nossos filhos aplicamos regras. Há coisas que eles não gostam, há dias que eles choram. Contudo, se o fizermos tudo com o melhor respeito, o maior amor pela pessoa que está à nossa frente, o resultado vai ser sempre bom. E eu, tal como na parentalidade, eu não sou responsável pela ação da pessoa que está à minha frente, mas sou responsável por todo o contexto onde ela se desenrola. Pelo contexto seguro, por um contexto onde vou ser permissivo a que a pessoa seja aquilo que ela é, efetivamente. Vou tratá-la da forma que ela gosta de ser tratada. E quanto mais plural for a equipa, mais flexibilidade nós temos que ter, mas melhores são os resultados. Aquele foco que estavas a falar há bocado do resultado, e o nosso foco do resultado, a comparação ideal que eu tenho é exatamente pela multiplicação. Eu posso estar a olhar para o produto, para o resultado final da equação, que ele nunca vai mudar. A não ser que eu invista toda a minha força no multiplicando, no multiplicador, num dos dois fatores, de certeza absoluta que o resultado final vai mudar. E é, se calhar, vermos a equação do início, onde ela efetivamente começa. E para mim é nas pessoas. Tal e qual, e aí é o fator que também nos une, não é? Quando falamos um pouco mais de humanizar de novo as empresas, é isto. E há quem ache que é uma conversa muito soft, e aí também nós trazemos isso que tu estás a dizer, não tem a ver com ser permissível, a ser uma anarquia, não é isso. É realmente essa verdade, essa autenticidade que Sim. conecta. Eu costumava sempre dizer, eu penso que já te falei, que é quando as equipas estão verdadeiramente a seguir esse líder, porque acreditam, ponto, independentemente da caixinha, se a pessoa mudasse de caixinha, as pessoas estariam, mesmo assim, seria possível uma pessoa que iria influenciar o outro, porque conecta, né, ao nível emocional, ao nível mais profundo. A milha adicional, a extra mile, que tem que ser corrida muitas vezes nas empresas, ela custa menos. Eu digo sempre, custa muito menos quando nós estamos a seguir algo, uma liderança com propósito, que é no sentido de eu entender a causa que está por trás, eu entender que há um cuidado, não é? Como tu falaste, uma compaixão, a liderança também de estar ao serviço das equipas. Essa milha adicional que por vezes temos que pedir, isso é verdade, as empresas não dá sempre para ter tempo para tudo, às vezes tem que ser com mais umas horas adicional ou com mais um esforço adicional, mas eu digo que tanto para mim é mais fácil eu dar a minha milha adicional, correr a milha adicional para alguém que eu realmente me inspira, que eu realmente acredito naquilo que estou a fazer e no que está por trás, do que alguém que eu estou a fazer porque tenho que fazer, né? Porque olha, porque senão vou ser despedido, ou porque tenho medo de ser julgado, ou porque essa não é a motivação que nos faz correr sem esforço, não é? É isso que eu também acredito. Então
isso, não é uma liderança, até porque eu acredito muito em liderança situacional, não é uma liderança só fofinha, é uma liderança que é o que tem que ser, mas ela é verdadeira, ela é congruente com aquilo que somos, e mais uma vez esse desafio, não é? De sermos aquilo que queremos ter e daquilo que dizemos que Porque desejamos num líder, se nós somos líder também o sermos e darmos a vida, esse é o desafio maior, porque às vezes tu, tu, erramos, não é? fala- Porque deixamos pensados. tu falaste de uma palavra que eu acho que é usada muitas vezes, e atenção, bem ou mal, a minha interpretação é um bocadinho diferente, não de ti, daquilo que é usada habitualmente, que é motivação, Uhum, que o líder tem que motivar. Eu acho que a motivação não parte do líder. A inspiração, sim. E a inspiração é dada à equipa pelo teu exemplo, pela tua forma de uhum. estar, pela tua tranquilidade, pela tua presença, pela tua clareza naquilo que estás a fazer, na confiança que aquilo que tu planeaste vai-lhe trazer mais proveito. Isto é inspiração. A motivação, ou seja, o motivo que leva a pessoa à ação, tem que estar dentro dela. E aí tem que ser intrínseca, sem dúvida, né? E muitas vezes É, nós falamos de motivar equipas, e este é o grande erro, nós não motivamos equipas. Nós inspiramos equipas a cumprirem as suas ações pelo motivo que lhes é nobre, que lhes é, é, é próximo. mas E, acredito que essa inspiração despoleta, é um gatilho para que no outro sem nasça dúvida, uma motivação intrínseca. Que eu estava a dizer, quando a motivação é externa, porque tenho que fazer porque o meu chefe tem que fazer porque senão vai acontecer qualquer coisa, aí já há um medo na ação, já há esforço. Quando é não, eu vou fazer porque eu acredito sim. realmente que. E eu não sei se tu também, e acho que podemos dar aqui um bom exemplo do retalho no Covid. Eu não sei se vocês sentiram isso na Sonai, mas eu contava Sim. na dia e sabes aquela coisa quando as pessoas sentiram, nós temos que estar ali na linha da frente porque senão não há comida. Se todas as lojas fecharem, nós na altura eu lembro que as nossas, nos armazéns e nas lojas, nossas produtividades dispararam, porque Era inacreditável. as pessoas sentiam realmente que estavam a arregaçar as mangas por uma causa. Nunca tivemos Eu, uma taxa de aumento de produtividade em qualquer um das nossas, seja armazéns, seja lojas, como naquele momento, porque realmente as pessoas conectaram-se com essa causa de nós temos que estar aqui, as pessoas precisam de comer, não é? Nós, além do sistema de saúde e além do sistema, né, a polícia e a parte que tem que regular, nós temos que estar aqui, se todos fecharmos e sim. não formos trabalhar, então as pessoas superaram os medos, as pessoas superaram o cansaço e eu senti na altura, bolas, como é que um propósito, uma causa maior, traz este brilhinho. Então é entender que havia uma motivação intrínseca, que as pessoas queriam ajudar o outro. E eu na Isso altura pode digo ser uma. vezes, né? Se nós conseguíssemos colocar esta causa, esta inspiração diariamente em tudo aquilo que fazemos, as pessoas trabalhariam com outra felicidade e encontrariam dentro de si esse motivo para a ação que as faz acordar, que as faz fazer, não é? Isso é o melhor exemplo de superação humana que existe. Uhum. Eu acho que fiquei fã das equipas que tinha à minha volta, do esforço que fizeram, É do trabalho emocionante. incansável, eh, que o propósito deles estava tão bem definido que conseguiram fazer coisas que são quase impensáveis. Aliás, não havia nenhuma métrica que pudesse representar aquilo que foi assistido. E atenção, fizeram-no com sacrifício próprio. Uhum. Colocaram aquilo que se pensava a vida dos familiares em risco. Sim. Quase todos Por uma nós causa maior. partilhávamos, sim, que ninguém sabia o que é que se estava a passar. O que se sabia é que não se podia deixar de o entregar no dia seguinte. Isto foi brutal. E se calhar e podemos fundamentar aquilo que estávamos a dizer, que as pessoas, quando são movidas por aquilo que acreditam, e esta acho que é a grande força, quando eu tenho uma equipa que acredita efetivamente naquilo que eu acredito, a capacidade Uhum. de realização é muito maior do que qualquer imposição que possa existir. Exatamente. E a Ela é clareza é isso. intrínseca. Ela é intrínseca, né? Ela vem de dentro, ela vem mesmo de dentro. Então é assim, não é? E há muitos livros que falam disto, né? Falam sobre essa questão que agora está tão badalada. E esta é a questão do propósito, eu podia lhe chamar outra coisa, mas eu acho que o poder influenciar, não é? Eu vejo muito a palavra liderança, e falámos sobre isto não tanto como a caixinha do gestor, mas de Sim, facto aquelas pessoas que nós seguimos, porque nos inspiram, né? Sei lá, quando nós falamos e tanto podemos seguir, né? Há líderes ou pessoas que influenciam para o bem, outras para o mal, não é? Isso é discutível,
mas quando nós olhamos para grandes homens e mulheres que realmente movimentaram massas, né, em torno de uma causa, muitas vezes era esse acreditar, essa autenticidade, essa verdade que transparecia por todos os poros daquilo que transmitiam, né? Eu acho que é isso a grande oportunidade que tu e pessoas que estão e têm equipas e também, de facto, como tu dizes, a liderança acaba por se tornar o próprio propósito, porque há uma oportunidade de impactar aquelas pessoas mais, eu digo sempre, se nós pensarmos nas famílias que estão em casa dessas pessoas, que nós, se as pessoas estiverem bem, impactamos, isso vai necessariamente refletir-se nos resultados, ou seja, o negócio beneficia a médio e longo prazo, sempre, não é? É isso que também falávamos antes. Garantidamente. Garantidamente. Isso acho que é a maior consolidação. Nós temos equipas que são muito plurais, e no nosso caso específico, na distribuição, conseguimos ter uma equipa tão diversa que se calhar esse é um dos maiores desafios, né? Temos pessoas próximas da idade da reforma e temos miúdos que estão a acabar a adolescência, literalmente. Todo tipo de formações, todo tipo de conhecimentos, todo tipo de áreas. E a flexibilização que tu tens de ter para com eles, se tu usares capas, o que vai acontecer é que tu vais entrar num nível de emoções que não vais saber sair dali. O único caminho que existe é um caminho de transparência e de respeito para contigo próprio inicialmente, porque é desta forma que vais conquistar as pessoas, porque vais olhá-las nos olhos e dar-lhe tudo o que tens para dar. Vais dizer tudo o que tens a dizer. Não precisa ser da forma bruta, tens de ter sempre, quando tens uma comunicação, pelo menos na minha ideia, tens de ter em atenção o receptor que está à tua frente e da forma que lhe entregas a mensagem, porque o que interessa é a forma que ele adquire a mensagem que tu lhe queres passar e não da forma que tu te queres pronunciar ou expelir algum tipo de emoção ou sentimento. E se fizeres essa adaptação, mas com veracidade, o caminho só pode ser bom. Estás a receber aqui muitas palminhas. Maravilhoso. Obrigada, Lúcia. Olha, sim, Bruno, ajuda-me aí porque eu hoje reparei que o meu relógio está aqui parado e quando eu estou no Instagram eu não vejo as horas. Tens aqui alguma... Tens aí hora? 22 e 5. Quanto? 22 e 5. Perfeito. Olha, ainda dá para aprofundarmos mais, né? Não vamos entrar aqui em tipos de enneagrama, que muita gente que aqui está não sabe, mas eu e o Bruno temos isto aqui em comum, que temos o mesmo tipo de enneagrama de personalidade. Eu costumo dizer que nós conseguimos fazer imensa coisa em pouco tempo. Eu achava que já tínhamos falado uma hora. Não, brincadeiras à parte. Mas eu gostava agora de entrar... bom, já falámos aqui de muita coisa, mas uma das coisas que eu gostava de ouvir de ti, primeiro, realmente, olhando para ti, né? Mas depois também daquilo que tu vês de outros líderes, né? Que tens pares, temos superiores, já trabalhámos em várias empresas, eu gostava de ouvir a tua opinião, que é, qual é que tu achas que é a maior dor, ou são as maiores dores das lideranças, dos nossos líderes na atualidade? Assim, começando pela tua, né? Quando tu assim olhas para né? Estamos a falar daquilo da parte muito bonita da liderança, podemos inspirar, impactar, mas também temos desafios e dores. Qual é que seria assim a tua maior dor que tu ainda sentes hoje no papel de ser líder dentro de uma organização? Acima de tudo, como papel de líder, a maior dor que eu tenho é muitas das vezes ter que comunicar aquilo que não é meu, aquilo que eu não sinto como certo, como correto e como assertivo. E todos nós temos de tomar decisões que muitas das vezes não nos enchem de orgulho ou de satisfação. Temos de tomar decisões difíceis. Quando surgem esses momentos, e felizmente são cada vez menos, isso é a parte que dói. Outra parte que me tem gostado é quando tu vês que a equipa ou que determinados elementos da equipa dão com uma componente pessoal, dão por ti. Isso tendencialmente está cada vez a pesar mais. Quando tu vês que o esforço é mais do que o compromisso profissional, é quase um compromisso pessoal para quem pede, para quem está a solicitar, para quem está a dar a cara. Isso acho que é o saco maior que tu trazes em termos de relação interpessoal, quando estás a saber que estás a exigir se calhar um bocadinho mais. Obviamente que há formas de compensar e que poderás fazê-lo
Mas no momento, para mim, se calhar a dor que eu não partilho é essa. Que muitas das vezes, se calhar, também não consigo parabenizar a equipa, elementos da equipa que fazem um trabalho excepcional. E é quase impensável como é que determinadas pessoas chegam a um determinado nível de performance e de concretização e de veracidade para com os outros. Isso inspira-me muito, por um lado, ver que as pessoas se esforçam, se entregam e que têm aquele rasgo de conseguir mais. Por outro lado, comporta-me um bocadinho de peso emocional quando percebo que é por uma relação pessoal. Em termos de liderança para fora, acho que a nossa maior dor, de forma genérica, como líderes, é alcançar este objetivo de equilíbrio, aquilo que nós falamos algumas vezes, do work-life blend, né? A mistura perfeita entre o trabalho e a parte pessoal e a parte profissional. Isto é um esforço contínuo. É a maior luta que nós temos. É aquilo que é preciso lembrar todos os dias, quase como se fosse o despertador. Estás a ir no caminho errado, estás a dar de mais, estás a dar de menos. Equilibra-te. Isto acho que é o maior esforço. Quando vejo a liderança como uma forma de carreira, vejo que há uma necessidade tão grande, e se calhar por aquilo que falamos inicialmente, do tipo de entrega que existe para com a empresa, para com a vida profissional, seja qual for a empresa, seja qual for o cargo, como se solicita todas as componentes sociais, todas as componentes de realização na parte profissional. Percebo que alguns líderes, quando acaba o dia de trabalho, entram num vazio. Não há mais nada do que aquilo. Sabes as necessidades que existe na pirâmide motivacional de Maslow? Acho que é uma das teorias que no futuro há de mudar. A base, quase as tuas solicitações fisiológicas que são necessárias, não é? Que é o teu organismo de sobrevivência, e em terceiro lugar, se não estão em erro, estão as sociais. Acho que as sociais tendencialmente vão adquirindo um peso tão grande ou maior do que todas as necessidades fisiológicas. E acho que a liderança, isso é quase é visto em quase todos os cargos. Não há uma proporcionalidade entre a ocupação de cargo e felicidade. Isto é estranho. Qualquer ser humano, quando perde a autorrealização, a autossatisfação, o seu próprio propósito, em detrimento de uma função, de um salário, de um valor, de uma ocupação, de um cargo, fora isso, começa a sobrar muito pouco. É quase uma brincadeira, mas tu nunca vês ninguém a suicidar-se por falta de comida ou por falta de casa. Mas vês muita gente a suicidar-se porque está sozinho. Por um vazio de sentido, por um vazio. Exatamente. E acho que muitos dos líderes que estão a fazer uma caminhada louvável de crescimento e de carreira profissional ficam com esse vazio cada vez maior. Porque são de tal forma dedicados e absorvidos por aquilo que está a função. E fica muito, muito pouco para fora. Eu tive uma conversa muito engraçada num dos nossos treinos com o Oseias, que me disse uma coisa. Eu acho que ele está por aí também. Ou estava. Que me disse uma coisa muito breve, mas eu acho que aquilo fez tanto sentido. Ele perguntou-me como é que eu estava, se estava tudo bem, e eu inevitavelmente comecei a falar de trabalho, de realização. Não sei se era a temática do dia que nós estávamos a debater ou o que é que foi. E ele no fim só me diz uma coisa: sim, Bruno, mas isso é só trabalho. E tu? E acho que é a maior pergunta de todas. Continua a ser só um trabalho. Independentemente da nossa realização, do nosso propósito, do nosso alcançar métricas e objetivos e valores e salário, porque precisamos dele para concretizar um futuro. E ganhar dinheiro é bom, é muito bom. Fora disso, quem és tu? E é aquilo que eu me deparo na maior parte das lideranças, é que fora o trabalho, fora aquele ambiente, aquela encenação, sobra muito pouco deles. E esta acho que é a maior preocupação. Essa é assim,
eu faço esta pergunta, não é? E tu também sabes, agora que já estou do outro lado, eu tenho acompanhado e falado e me partilhado com imensos líderes, não é? Até porque sinto muito esse meu propósito de trazermos esta entreajuda, de conversarmos sobre estes temas. E eu diria que esta, se calhar, é a dor, diremos, mais profunda que bate, quando as pessoas começam a parar e a se Certo? observar. Ela não vem quando estás na máquina, porque nós, quando estamos nessa máquina, o tempo não sobra, então é muito aquela coisa da correria, chega a casa, né? Então durante muito tempo, como estamos a viver num piloto automático, esse é o primeiro momento de quem não está a olhar para dentro, quando começa a olhar, o primeiro embate é esse vazio que vem, mas eu daqui a fazer isto para quê? Esse foi o meu embate, por exemplo, quando fui mãe, não é? Aquela coisa, mas eu lembro que foi o Bruno, meu marido, a perguntar, mas olha, afinal o que é que tu gostas de fazer além de trabalhar? E eu comecei a chorar, eu pensei, sabes que aquela resposta de eu não sei, eu já não sei, porque nós vamos, é como se o jovem, né? Somos crianças, gostamos de uma série de coisas, vamos crescendo, depois entramos nessa crença coletiva que temos que construir uma carreira, uma vida estável, né? Muita gente, enfim, há uma dedicação e há essa, e como tu dizes, louvável, porque é um esforço gigante, atingimos imensa coisa, e isso é o que eu tem vindo muito ao de cima nessas conversas, porque no fundo está tudo bem. A Margarida, na última entrevista, dizia: bem, tinha um bom cargo, estava numa boa empresa, no fundo estava tudo bem, mas eu de Certo. repente olhei e pensei: estou vazia, o que é que se passa, né? E isto acontece muitas vezes, é que no fundo não há nada que uma pessoa se possa queixar, porque está tudo bem, metas atingidas, a ganhar bem, uma boa casa, tudo, aquelas coisinhas todas, e vem um vazio muito grande. Então, isso é das coisas que eu mais ouço, Bruno. É assim, as outras também, claro, mas eu acho que esta dor é mais profunda do que as outras são questões, não digo superficiais, a questão do equilíbrio, mesmo aquilo que tu falaste com as tuas equipas é muito profundo, mas ainda é no outro, não é? Aqui entra numa questão de vazio existencial, mesmo ao Sim, nível de quem sou eu, é de identidade. Aí tu tocas num lugar bem porque se tu profundo. trabalhares nesse vazio, se trabalhares nesse vazio, o que vai acontecer é um jogo de capas. Tu vais ser uma encenação de ti próprio. Sabes, aquilo que tu verdadeiramente tens direito é aquela compaixão pelas pessoas que trabalham contigo, é aquele reconhecimento por aquilo que tu és, é aquela genuinidade que tu vais a atravessar na rua e a pessoa vê-te do outro lado e faz todo o gosto de estar contigo, de dizer um olá, nem que passem 10 anos depois de trabalhares com essa pessoa. E aquele que ostenta só o cargo e se resume só àquilo. Porque a única coisa que ele tem direito é essa relação honesta depois com todos os outros com quem trabalhou. Não é o cargo, não é a posição, não é a postura, é tudo que está para além disso. É, porque se a ascensão hierárquica fosse sinónimo de felicidade, fazia todo o sentido que isso fosse assim. Mas o que é a ascensão à felicidade é tu encontraste contigo próprio. É tu fazeres esse caminho descoberto. Esse bem-estar. Raramente essa equação é linear de É. carreira com sucesso igual a felicidade. Mas eu gostava, não é? Claro que isto acaba por ser assim um bocadinho um momento mais deprê aqui da nossa conversa, mas eu gostava assim, né? Se nós perguntarmos e olhando para o propósito, olhando para o nosso sonho, para o teu sonho, se tu pudesses olhar para as empresas, não é? E dizer assim, como é que isto poderia mudar, não é? Como é que poderia, e tu falas muito work-life blend, já não é tanto o work-life balance, nem é o blend. Achas que é possível, não é? Dentro de uma, se calhar, visão mais utópica ou ideal, de que se pudesse trazer mais isso também do propósito, da causa dentro do nosso trabalho, não é? E tu próprio hoje dizes que o que mudou em ti é que tu hoje olhas para o teu trabalho, para a oportunidade de seres líder, como algo que te preenche muito mais, porque vem essa conexão com, uau, eu estou a impactar vidas, eu tenho aqui imensas pessoas a quem eu posso fazer algo de bem. Então, como é que tu, Bruno, né, e vamos começar aqui a trazer esse fechamento de como é que eu vejo que isto poderia ser realmente trabalho mais equalizar isto mais, que é trabalho pode ser sim também felicidade, como Da, família pode ser felicidade. Como é que tu vês isso? Qual seria aí o da teu forma mais ideal? simples. Da forma mais simples. Independentemente de quem seja e com o lugar que ocupe na hierarquia e com o mesmo grau de valor, olhar nos olhos da outra pessoa e efetivamente perguntar como é que ela está e estar preocupado com a resposta.
e perguntar-lhe o que é que eu posso fazer para te ajudar, com toda a honestidade, entre todos. Para sairmos daqui do nosso momento de deprê, vou usar uma brincadeira que muito engraçada, mas que eu acho que figura o sinónimo de empresa neste momento. É a árvore dos macacos. Quem olha de cima para baixo só vê sorrisos, quem olha de baixo para cima só vê rabos. E quem está em cima pensa que está no mundo perfeito, porque o mundo que vê está segundo os seus padrões e a sua projeção, e quem está em baixo vê um mundo completamente diferente, mas pertence ao mesmo mundo. Agora, se tu te preocupares efetivamente, se o CEO se preocupar com os administradores de primeira linha e perguntar efetivamente como é que eles estão, à espera de uma resposta honesta e direta, e promover que eles o façam da mesma forma, e daí o seu líder que tu queres ter, e que o faça em escada, toda a organização vai melhorar. Se eu te der espaço para errar e for feliz o acontecimento de tu errares, porque é a oportunidade de saíres fora do teu espaço de conforto, de criares, de seres diferente, e eu valorizar isso, vai ser um próximo, vou subir um patamar para a próxima tentativa de crescimento e de encontro comigo e com a empresa, e vou gerar mais, de certeza absoluta. E eu acho que é este grau de honestidade. Nas primeiras formações que fiz de PNL, fizemos um exercício muito engraçado, e eu acho que é representativo pela insignificância. O poder tu ajudares 3 pessoas, se tu puderes usar o teu tempo, a tua disponibilidade, o teu apreço por 3 pessoas, em 14 movimentos consegues ajudar 10 milhões de pessoas, que é exatamente aquilo que representa em população que nós temos no nosso país. Por isso, numa organização, mesmo uma escada, a mesma cadeia de valor, e tu preocupaste genuinamente com quem tens, o resultado vai ser brutal. Só que obviamente que tens que colocar aqui uma condicionante, que é a nossa condicionante humana e que muitas vezes perturba. E daí a necessidade de desenvolvermos a nós próprios e sermos valorizados, valorizar o ser, antes do ser profissional, o ser, quem tu és, porque depois entramos em jogos que nós normalmente não temos tendência a valorizar no mundo empresarial, mas que existe todos os dias: o ciúme, a competitividade, o lutar, o espaço, o ego, e isso normalmente atrapalha-nos a todos. Isto é um exercício de humildade, de saber que também nos atrapalha determinadas coisas determinados valores ou falta deles que nós tanto nos repugna. É esta a visão. Obrigada, Bruno, e acho que não há muito mais a acrescentar, é um lindo fecho, mas eu gostava aqui só de dizer, porque a partir daquilo que tu disseste, só desmistificar então isso de ter que ser chefe ou ter que estar no topo para poder influenciar outros ou melhorar e fazer algo melhor. Eu acredito muito que essa autoliderança, essa questão de eu poder diariamente influenciar 3 pessoas, qualquer pessoa pode fazer, e isso tem a ver com a autoinfluência, com a autoliderança e com o que eu acredito muito mais, né, que é o futuro das economias mais circulares, as estruturas menos hierárquicas, em que nas estruturas mais flat, né, empresas que já têm modelos diferentes, que são modelos mais de futuro, é discutível, não é, o que é que funciona melhor ou não, mas que eu acredito que essa desmistificação do cargo, em que eu acredito que hoje alguém pode estar a influenciar um projeto, amanhã pode ser outro e ninguém é mais do que o outro, porque nós todos de alguma forma estamos a influenciar e impactar outros, não é? Então aí desmistificar um pouquinho, que quando eu falo de liderança não é aqui trazer os chefes ou os CEOs, claro que sim, que é quem está, o que eu acho é que quem está nesses lugares tem naturalmente a gigante oportunidade de, trazendo isto que nós estamos a falar, pode impactar milhares de pessoas num segundo mais rápido, não é? Porque é o que é. O que não quer dizer que nós, qualquer um de nós, não é? Aqui, olhando, qualquer pessoa que nos esteja a ouvir, pode gerar essa influência, esse impacto daquilo que acredita no outro, todos os dias. Então aí também acho que trouxeste muito bem isso, e não tem a ver com cargos, né? Não tem a ver com caixinhas. Eu acho que sou o resultado imperfeito de muitas partes de pessoas que trabalharam comigo. E quando digo pessoas que trabalharam comigo, não estou a valorizar só as pessoas que me lideraram. Estou a valorizar todas as pessoas que trabalharam comigo. Eu tive colegas e agora amigos que
pá, sempre me surpreenderam pela garra, pela forma que se entregam, pela nobreza que entregam naquilo que fazem. Outros pelo conhecimento, outros pela absorção de determinadas áreas, outros pelo amor por aquilo que fazem. Eu dou um exemplo muitas das vezes quando estou a acompanhar as pessoas que estão a iniciar o seu processo de liderança, que estão numa fase de estágio ou de aprendizagem. Há um nome que eu falo muitas vezes, que é o da Dona Rosa, que me ensinou aquilo que eu sabia de peixaria, criei um laço com ela brutal. Mas eu, que vinha de uma área de distribuição completamente diferente, que repugnava o cheiro do peixe, a forma que tratava o peixe, quando vês uma pessoa que tem 20 anos de carreira e pega no peixe com o amor todo e se dedica a fazê-lo todos os dias e te ensina tudo o que sabe, de forma muito honesta, muito direta, é isso que nós tiramos daqui. E eu tenho um bocadinho da Dona Rosa, tenho um bocadinho do Mel, que se calhar era dos diretores com mais garra que eu já vi, e se a empresa tivesse percepção daquilo que ele entrega todos os dias, se calhar valorizava de forma muito diferente. É de uma pessoa que uma das maiores lições de vida, que era um diretor financeiro que eu tive, que era o Dr. Malheiro, que eu achei durante um ano e tal que ele não fazia nada, até ter um problema gigantesco, porque eu nunca o via trabalhar, literalmente. Mas no dia que eu precisei, ele durante 2 horas escreveu quase um livro. O que é que eu tinha que fazer, todos os pontos, todos os seguimentos, e eu saí dali super fã dele. E outros que me ensinaram a controlar a minha parte emocional. Eu sou o resultado de tudo isso. Eu sou o resultado daquelas pessoas que se levantam às 5 da manhã para lutarem pelo dia-a-dia, que têm uma performance surpreendente e extraordinária. E no dia que lhes pergunto se querem evoluir, me dizem olhos nos olhos, não é este momento, não é a minha prioridade. E isto faz-me crescer todos os dias. E quiçá, né? É aí Sim, às vezes reside a maior felicidade daqueles que são o que sim, são, sem estar preocupados com, exatamente. com o cargo, com o que seja. E é isto, não é? Fechando aqui a nossa live de ser o líder que tu queres ser, acho que demos aqui várias voltas bem profundas. E obrigada também por essa visão tão bonita, tão humana, e que coloca este tema de facto de que todos podemos fazer essa diferença. Obviamente que com muita admiração e honrando as pessoas como tu, que acabam por impactar mais equipas e mais pessoas, e ainda por cima tu já mudaste muitas vezes de equipas, então se calhar se multiplicares e contabilizares, agora que aqui também assim, os contabilizares o quantas pessoas nesse efeito multiplicador tu já tocaste, então que possamos usar esse lugar, não é, como uma oportunidade que a vida nos deu para poder fazer a diferença, para poder tocar, para poder ajudar essas pessoas. E obrigada por esta conversa, Bruno, pela tua Obrigado. coragem de falares abertamente aí da tua verdade. Acho que é com muita admiração, porque nem toda a gente se coloca aqui numa live a falar sobre estas coisas, e por isso obrigada. Por ti e pelos outros que ainda virão, a Margarida que já esteve, tu que estás hoje, eu quis também ter este misto de homens e mulheres, porque eu acho que isto não escolhe género, não é? E fico muito feliz por também essa abertura tua de estares aqui, de partilhares. Temos aqui neste momento 32 pessoas, temos aqui muitas pessoas a ver. A live vai ficar gravada. Obrigada por quem esteve aí desse lado. Vários comentários de reforço e que tivemos aqui, de partilhas, muito obrigada. E a live exatamente fica gravada no meu perfil, eu vou também partilhar contigo, Bruno, para ficar no teu, e depois é de gravar para colocar no canal do YouTube que eu vou criar em breve. E continuam connosco. Obrigada, Bruno. Um beijinho aí à Antonieta e às meninas. Está Obrigado. bem? E bom descanso. Um beijinho a Tchau. todos. Tchau. Tchau.